quando você vai tirar uma foto da sua casa e depois percebe que conseguiu registrar um fantasma? Não sabe? Ah, então você tem sorte, meu caro. Ao redor do mundo, diversas pessoas passaram por esse tipo de situação. Há quem diga que são apenas edições de imagens com o objetivo de assustar. Ah, mas eu não acredito nisso, não, eu não acredito de jeito nenhum. Para mim, todo lugar esconde mais do que os olhos podem ver. Essa mesma situação aconteceu com a proprietária da chamada Fazenda Myrtle, que fica no estado americano de Louisiana e que foi palco de várias mortes e muito, mas muito sofrimento. Em 1992, a dona do terreno tirou algumas fotos para a seguradora avaliar uma apólice contra incêndio. E acabou vendo algo estranho em uma das imagens. Olha só. Entre a cozinha e a despensa, havia uma figura humana em pé, parcialmente transparente. Parecia com uma mulher. Olhando bem de perto, não há dúvidas de que realmente havia uma coisa ali. Poderia ser uma pessoa qualquer, é verdade, mas a proprietária disse que apenas ela estava na fazenda naquele dia. Então o que seria aquilo, hein? Uma ilusão de ótica? Ah, a história ficou ainda mais tensa depois que uma equipe de filmagem da National Geographic Explorer analisou a imagem. E sabe qual foi a conclusão? A foto realmente tinha uma figura humana. Só que não de alguém vivo, mas sim um espectro que lembrava o fantasma de uma escrava, ao que parece. Aqueles que morreram na fazenda Myrtle nunca foram embora. Ah, nunca. Por mais que não representem perigo aos visitantes, não me parece muito agradável ter um fantasma amargurado me observando. A questão é que os mais de 200 anos da história da fazenda oferecem uma explicação sobre quem é o espírito na foto. E quanto mais você souber, mais entenderá o porquê de o lugar ser conhecido como um dos mais mal assombrados dos Estados Unidos. Olha só. Um general chamado David Bradford comprou um pedaço de terra em 1796. Anos mais tarde, esse lugar se tornaria a Fazenda Myrtle. No início, a propriedade era conhecida como Laurel Grove e funcionava como uma espécie de refúgio para David, que estava fugindo da justiça depois de ter participado de uma revolta. Eu acho que era a Rebelião do Whisky. Em 1799, ele recebeu o perdão do então presidente americano e, finalmente, pôde levar sua família para morar na propriedade. Enquanto David esteve vivo, o lugar prosperou. Mas com sua morte, as terras se tornaram um sinônimo de tragédia. A fazenda foi deixada para uma das filhas de David e o marido dela, Clark Woodruff, um homem conhecido pela honestidade nos negócios, mas também pela sua promiscuidade. Dizem que Clark acabou voltando suas atenções para outras mulheres além da esposa. E uma delas era uma das escravas da fazenda, chamada Chloe. Ao menos é esse o nome que foi repassado pela história. Chloe sabia que seria punida ou mesmo morta
se não aceitasse fazer o que Clark queria. Então, os dois se envolveram em relações sexuais por um tempo. Só que, ao aceitar isso, Chloe também sabia que corria outro perigo. Caso a esposa de Clark descobrisse, ela também poderia ser punida ou morta. Temendo por sua vida, ela começou a escutar as conversas da casa, em busca de alguma pista. Isso até deu certo por um tempo, mas Clark acabou flagrando Chloe e determinou que sua punição seria perder uma orelha. Depois disso, para esconder o rosto desfigurado, ela passou a usar um turbante na cabeça e planejou uma vingança, claro. Um dia, Chloe teria colocado veneno na comida da família para que todos morressem. Uma versão da história diz que Clark estava fora de casa na ocasião. Já outra fala que ele simplesmente não comeu a comida, seja como for. Ele e um de seus filhos foram os únicos sobreviventes. A sua esposa e suas outras 2 crianças ficaram muito doentes. E horas depois, perderam a vida. Toda essa situação fez com que os outros escravos ficassem com medo de serem punidos caso Clark descobrisse a participação de Chloe nas mortes. Para ele só havia uma forma de evitar isso: cortar o mal pela raiz. Os escravos a enforcaram em uma árvore. E depois a esquartejaram e jogaram os restos mortais em um rio próximo. Isso poderia ser o fim da história, não é? Se não fosse por um detalhe macabro. O espírito de Chloe continuou na fazenda. Provavelmente o mesmo espírito que apareceu na foto da década de 90. Mas essa história só se espalhou depois de alguns anos, após a propriedade ser palco de mais mortes. Antes de morrer, Clark Woodruff vendeu a fazenda Laurel Grove para Humphrey Gray Sterling, um homem de uma família rica que aumentou a casa e mudou o nome da propriedade para Myrtle, por causa da plantação de murta comum que havia por lá. Quando ele morreu 20 anos depois, a fazenda ficou sob os cuidados de sua esposa e depois passou para William Winter, com quem uma das suas filhas havia se casado. Nesse meio tempo, apenas 4 dos 9 filhos de Ruffin sobreviveram até a idade adulta. Definitivamente, a propriedade carregava uma atmosfera de morte que continuou por gerações. Em 1871, um homem desconhecido apareceu na fazenda e chamou William Winter para fora, dizendo que tinha negócios para resolver. Assim que William saiu pela porta, o homem disparou contra o peito do fazendeiro e fugiu. Diz a lenda que William conseguiu voltar para dentro da casa e subiu alguns degraus da escada até encontrar sua esposa e morrer em seus braços. Nos anos seguintes, a fazenda teve diferentes proprietários e depois foi palco de mais algumas tragédias, como o afogamento de um dos filhos dos novos donos. Por quase 100 anos, as histórias não foram mais do que lendas sobre o passado. Mas bastou a fazenda Myrtle se transformar em uma pousada para que o sobrenatural se manifestasse com mais força. Na década de 1970, a família Myers
comprou a propriedade e a abriu para hospedagem. Em pouco tempo, as pessoas começaram a ouvir ruídos estranhos. E ver espectros fantasmagóricos pelos cômodos. Um deles foi protagonista de mais um relato. Era uma figura de um jovem com... Aliás, era uma jovem. Com um turbante na cabeça. E uma perguntinha para vocês. Quem foi a mulher que morreu por lá, que escondia a orelha desfigurada com um turbante? Exatamente isso. Chloe. Por quase 2 décadas, o espírito dela foi avistado pela propriedade, mas foi apenas em 1992 que a prova definitiva apareceu. Aquela mesma foto que mencionei anteriormente. Caso você não acredite, a Fazenda Myrtle está aguardando a sua reserva. Você não ia viajar? É um bom lugar. Só que, como Chloe não foi a única a perder a vida por lá, outros fantasmas também já foram vistos. Meninas com roupas de séculos atrás costumam aparecer nas janelas. E dizem que até mesmo os filhos de Clark Woodruff já foram vistos no cômodo em que morreram envenenados. Uma das imagens que supostamente mostra um fantasma foi tirada por uma família que visitou a fazenda. Bem ao fundo, em uma das janelas, é possível ver a silhueta de uma criança. Olha bem, olha, com um vestido de época. Lá está. E a julgar pela sua feição raivosa, eu diria que ela não estava feliz com aqueles hóspedes em sua casa. Você não concorda? Há quem diga que o próprio William Winter também dá as caras. Sempre repetindo sua fuga para o interior da casa depois de ser baleado no peito. Quando investigaram mais a fundo o passado da propriedade, eles descobriram que ela possivelmente foi construída em cima de um cemitério indígena e que, por isso, espíritos desconhecidos também são vistos de vez em quando. Bom, se tudo isso é verdade, eu acho que só indo até lá para descobrir. Mas de uma coisa eu sei, a Fazenda Myrtle não é considerada um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos à toa. Não.